Olá, meus amigos. Hoje eu gostaria de começar fazendo uma analogia com vocês. Vamos imaginar que nós somos amigos. E eu sou uma pessoa extremamente íntegra, uma pessoa extremamente confiável, de padrões morais muito elevados. E um dia nós vamos ao supermercado e quando a gente volta pro carro eu me dou conta que a moça do caixa me deu R$ 10 a mais de troco. Se enganou. E eu olho pra você e falo, a gente vai ter que voltar lá e devolver esse dinheiro, porque não é meu. E aí você fala, agora não, vamos outra hora, eu tô cansado, quero ir pra casa. Eu falo, não, vamos agora, porque a gente tem que fazer as coisas certas, tem que se sacrificar, vamos lá devolver o dinheiro. Eu vou lá, devolvo os R$ 10 pra moça. Tudo bem. E você fica assim, né, olhando pra mim e falando, nossa, né, que sorte que eu tenho de ter a Vânia como minha amiga, uma pessoa tão confiável, tão honesta, tão íntegra, né? E aí, passado um mês ou dois, você chega pra mim e fala, nossa, Vânia, nem te conto o que aconteceu. A gente levou um golpe no nosso negócio, na nossa lojinha, um golpe de R$ 80.000. E a gente tem um mês para levantar esse dinheiro, porque se a gente não conseguir, nós vamos perder nossa casa, e nós vamos ficar na rua. Eu, meu marido e meus 3 filhos. Você tem 3 filhos pequenos. E eu chego para você com a maior naturalidade e segurança do mundo e falo assim, não, mas eu tenho solução para você. Eu conheço uma pessoa que é profissional em assaltos. E você fala com ele, ele vai levantar esse dinheiro para você até mais do que R$ 80.000. O que sobrar dos 80 mil, que ele conseguir roubar a mais, ele fica para ele como pagamento. E ele te dá os R$ 80.000 e você paga a tua dívida e tá tudo bem. Acho que você vai olhar para mim e vai falar assim, tá brincando, né? Só pode estar brincando comigo, né? Você falando isso, que tem uma natureza tão boa, como assim? Isso não faz sentido. Aí eu falo assim, não, mas os fins justificam os meios nesse caso. Imagina, você vai ficar na rua com teus filhos. Isso não tem cabimento. Não tem problema. Pode fazer isso. Melhor que morra um homem do que uma nação inteira pereça na incredulidade? Soa familiar isso? Se não soa, é porque você não está lendo o livro de Mórmon. Espero que não esteja mesmo. Bom, mas acho que isso vai te deixar confusa, né? Vai pensar assim, nossa, mas a Vânia é estranha. Uma hora ela fala uma coisa, outra hora ela age de outra forma. Isso, talvez, ou você vai se afastar de mim, vai te fazer se afastar de mim e falar, não posso ter amizade com uma pessoa dessa, né? Que uma hora... Que não tem uma moral única, tá sempre mudando. Ou então você vai até continuar sendo minha amiga, mas você vai ficar com o pé atrás, né? Vai saber, nossa, vai ficar com medo de mim, né? No sentido de que você sabe que eu sou capaz de fazer qualquer coisa, desde que os fins justifiquem os meios, né? Acho que eu tô falando a frase certa, espero que sim. Bom, esse é o Deus do mormonismo. Ou eu sou uma pessoa moral, ou eu não sou. Ou eu sou íntegra, ou eu não sou. O que é certo hoje não pode ser errado amanhã. E vice-versa. Mas o Deus do mormonismo, ele muda de ideia o tempo todo. Apesar de haver... Eu acho que no livro de Mórmon tem um versículo que fala que Deus não muda. Ele é o mesmo hoje, ontem e para sempre. Mas aí a gente vai falar sobre pelo menos três coisas que mudaram no mormonismo. E a gente vai entender o porquê disso. A gente vai tentar entender esse Deus Mórmon juntos, tá bom? Bom, eu já falei pra você o porquê que a poligamia teve início. Porque Joseph foi apanhado em adultério pela esposa, né? E ele precisava proteger a reputação dele como profeta de Deus. Então ele criou a poligamia, presta atenção. Ele criou a poligamia. Tudo bem. Os negros não podiam receber o sacerdócio e nem entrar no templo. Por quê? Porque Joseph pegou uns papiros vindos do Egito, realmente pegou, e fez uma tradução que hoje você conhece como Livro de Abraão, que está lá em Pérola de Grande Valor, que para azar da igreja, esses papiros ficaram na terra até hoje.
o anjo não levou junto com as placas de ouro, esqueceu dos papiros. Se tivesse levado, não criava problemas para a igreja, mas não levou, se esqueceu. Então, os papiros ficaram aqui. E eu já falei para vocês que egiptólogos analisaram a tradução dos papiros que Joseph fez e disseram que essa tradução não tem nada a ver com os originais. Ou seja, ele inventou essa história da maldição de pele negra, ele inventou e colocou no livro de Abraão. Já vamos entender por que o Deus Mórmon mudou de ideia. Vai ficar fácil de você entender. Então tá. Sabe quem é o Deus Mórmon? É o governo dos Estados Unidos. Sabe por que ele mudou de ideia? Porque ele é um homem. Por que eu mudei de ideia? Eu volto lá para devolver R$10 e no outro dia eu falo que não tem problema nenhum roubar 100 mil reais e não tem problema. Por que eu mudei de ideia? Porque eu sou um ser humano. Seres humanos erram, seres humanos mudam. Eles pensam uma coisa hoje, amanhã pensam outra. Na igreja mórmon, como ela é guiada por homens, então o Deus deles está sempre mudando de ideia. O Deus deles é o governo americano. Por quê? Eu vou te explicar. Bom, poligamia. Por que é poligamia? Por que Deus deu a revelação para eles de que a poligamia tinha que acabar? Porque o governo americano começou a pressionar, eu já falei para vocês, já contei a história no vídeo sobre poligamia. O governo americano colocou pressão e falou: ou para com isso, ou vamos confiscar todos os bens da igreja acima de $50 mil. Eles iam perder capelas, templos, tudo. Ops, o Deus... Aí o Ufalo Druff veio com a revelação de Deus, que era o Deus deles, é o governo dos Estados Unidos. Vamos acabar com a poligamia. Só que tem uma coisa, eles acabaram com a poligamia, com o primeiro manifesto, só de aparência. Eles continuaram praticando a poligamia por mais 105 anos. Eles iam para o México e iam para o Canadá, para esses dois países, para fazerem os casamentos plurais, tanto que hoje ainda existem comunidades polígamas mórmons nesses dois países, além de alguns lugares como Arizona e Colorado aqui nos Estados Unidos. Eles continuaram praticando a poligamia por 105 anos. Até que John Taylor foi levado para a corte de novo, ele era o presidente na época, acho que era John Taylor, se eu não me engano. E aí deram um aperto nele, ele negou que praticava poligamia, mas ele praticava. Por que ele estava fazendo isso? Porque o Deus deles, que é o governo americano, ele não é onipotente, onipresente, dá para enganar ele perfeitamente. Então eles foram até... Só pararam quando realmente estavam ameaçados de ser presos e ia ser uma confusão tremenda. Aí eles tiveram que abolir a poligamia de vez. Mas o Deus americano, o Deus Mórmon, que é o governo americano, deu essa revelação que a poligamia tinha que acabar. Já falei por que os negros não podiam ter o sacerdócio e nem entrar no templo. Já falei para vocês. Por que o Deus Mórmon disse que tinha que acabar com essa segregação racial? Também já expliquei para vocês no vídeo anterior. Eles iam tirar a isenção de impostos às universidades que não admitissem negros, e a BYU não tinha negros. Então eles tiveram que dar o jeitinho, combinou com a construção do Templo de São Paulo, onde eles descobriram que muitos brasileiros têm descendência negra e não iam poder entrar no templo. Isso ia quebrar a filial da corporação no Brasil. Ia quebrar. Agora o que nós vamos fazer? Vamos quebrar, porque todo mundo lá, quase todo mundo, tem descendência negra. Quem que vai estar nesse templo? Então tá. Aí, agora o Deus Mórmon falou, é melhor então deixar eles receberem o sacerdócio e entrar no templo, até porque eles vão pagar o dízimo, vai crescer, os negócios vão crescer no Brasil. E realmente cresceram, deu certo a estratégia deles. Agora dá para entender a mentalidade desse Deus Mórmon. É o governo americano. Quando ele chega e coloca pressão em cima, a igreja, pum! No começo não foi assim. No começo da igreja, como eu já comentei com vocês também no vídeo anterior, Brigham Young, quando veio para cá, para Utah, ele estava decidido a construir Sião, puro de coração. Eu tô rindo, gente, porque chega a ser engraçado isso. Então, ele estava declarando guerra ao governo americano. Não, nós não vamos nos sujeitar às leis federais. Por quê? Eles estavam esperando
a vinda de Jesus Cristo com Joseph Smith como um ser ressurreto para governarem politicamente no Estado. Por isso que eles falaram que os pioneiros tinham que vir para cá também. Se vocês não vierem, não se juntarem aos santos, vão ficar nas mãos de Satanás, porque já era. Os pioneiros venderam tudo e correram para cá, alguns morreram nas planícies, outros voltaram do meio do caminho e falaram, isso aí é tudo conversa fiada. Bom, o que aconteceu? Jesus Cristo não veio, Joseph não ressuscitou, todo mundo já morreu, aí a igreja teve que começar a fazer os ajustes necessários, porque se você não pode com o inimigo, você se junta a ele, né? Então ele começou a se sujeitar e se aliou ao governo. Então o que o governo fala, eles fazem. Por isso que a poligamia teve um fim, por isso que a segregação racial teve um fim, mas, como a gente já conversou também, a segregação racial acabou, mas o racismo não, porque você não tem nenhum membro negro na história da igreja entre o quórum dos 12 apóstolos e muito menos membro da primeira presidência. Então esse é o Deus mórmon. E sabe por que é fácil da gente chegar a essa conclusão? Bom, a própria história da igreja mostra isso. Eu vou fazer uma comparaçãozinha para te ajudar a entender no segundo vídeo, porque eu não quero passar de 15 minutos. Até lá!